Os pescadores de homens. Cristo Jesus, amados, determinada vez deu uma ordem aos seus seguidores. Ele diz que os faria pescadores de homens. Oh, glórias! Os pescadores de homens. Cristo Jesus, amados, determinada vez deu uma ordem aos seus seguidores. Ele diz que os faria pescadores de homens. Oh, glórias! E nós precisamos tomar para nós esta ordem, tomar para nós esse ensinamento e sermos de fato pescadores. Mas pescadores de homens, pessoas usadas pelo Espírito Santo para manifestar o poder, a glória, manifestar a maravilha do reino dos céus, testemunhando com a nossa existência, com a nossa vida, para que em todas as coisas o nome santo de nosso Senhor seja louvado, seja adorado, seja exaltado. Esta é a vontade do Eterno para com nossas vidas, amados. Mateus capítulo 4, versículo 19 está escrito: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aleluias! Glórias ao nome santo de Deus. Queridos, é certo que o Senhor estava falando para pescadores, de fato aqueles eram pescadores, pescavam peixes. E quando o Senhor os chamou para serem discípulos, Ele falou: não mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E nós, como discípulos do Senhor, precisamos entender esse mandamento do Senhor e praticá-lo no nosso dia a dia, porque esta é a vontade do Senhor para as nossas almas. Irmãos, quando nós de fato seguimos a Cristo Jesus, quando o Senhor Jesus faz a diferença na nossa vida, quando o Senhor, Ele toma conta do nosso coração, quando Ele dirige a nossa existência, nós queremos fazer a vontade dEle. É o desejo do nosso coração satisfazer o Senhor em todos os aspectos, em todas as situações. E com certeza, levar a mensagem de salvação para o próximo é a vontade de Jesus e deve também ser a nossa vontade. Precisamos ansiar por falar de Cristo Jesus. Precisamos ter prazer em falar do Senhor, em testemunhar de Cristo Jesus, onde quer que você esteja. Esta é a vontade do Mestre para as nossas vidas. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Mandamento do Senhor para a igreja, mandamento do Senhor para nós que somos a igreja do Eterno. Ide e fazei discípulos de todas as nações. E vemos ainda, irmãos, que o Evangelho não parou em Jerusalém, não parou em Israel. Atos capítulo 8, versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Houve em Jerusalém, houve em Israel, uma grande perseguição àqueles que seguiam a Cristo Jesus, àqueles que observavam a Cristo como Senhor e Salvador. E estes, ao serem perseguidos, fugiram, saíram de Jerusalém, saíram de Israel. No entanto, não esconderam a palavra, não reteram a palavra. E por onde eles iam, eles testemunhavam, eles pregavam, eles falavam do amor do Senhor, do senhorio de Cristo. Amados, a mensagem do Eterno precisa ser pregada a tempo e a fora de tempo. Mesmo que você não tenha condições de ir tão distante, mas faça no teu bairro, faça dentro da sua casa, faça entre os teus amigos. Nós temos que testemunhar do Senhor, porque esta é a vontade dEle para a nossa vida. E foi para isso que o Senhor te chamou, para que a mensagem dEle seja levada ao próximo. E nós precisamos tomar posse dessa realidade. E é uma necessidade nossa tomarmos posse dessa realidade e a colocarmos em prática em nosso dia a dia. Amém, igreja? Pai de amor, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco nesta noite.
Ó Senhor, fala conosco, orienta-nos, traza-nos a revelação da palavra, Senhor, para que nós possamos sair daqui convictos que somos pescadores de homens, pessoas chamadas para pregarmos a Tua palavra e testemunharmos o Teu amor. Ó Espírito, fala conosco, esse é o meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Irmãos, nós vamos observar alguns aspectos em cima dessa máxima, pescadores de homens. Vamos observar alguns parágrafos, vamos observar alguns pontos que são necessários para que nós possamos fazer a vontade do Senhor, para que todas as nossas atitudes sejam para a honra e para a glória do Mestre, e que não venhamos perder tempo com as coisas desse mundo, mas que tenhamos a nossa vida ocupada em falar, em testemunhar do amor de Cristo Jesus. Oh, glórias! Primeiro aspecto, peça a Deus que dê responsabilidade evangelísticas pelos outros. Amém? Primeiro ponto, peça a Deus que te dê responsabilidade evangelística pelos outros. Queridos, este é um pedido que precisa estar continuamente em nosso coração. É muito comum nós ouvimos as pessoas falarem que não sabem como pregar, que não sabem como falar de Cristo Jesus, que não sabem como levar a mensagem de salvação. Mas também, amados, provavelmente essas pessoas nunca colocaram-se diante do Senhor e falaram: Senhor, ensina-me a falar do Teu nome. Espírito Santo, dá-me a unção. Espírito Santo, fala através de mim. Usa-me como instrumento. Geralmente as pessoas só têm uma desculpa: eu não sei falar. Mas não sabem pedir também. Irmãos, se nós pedirmos ao Senhor, com certeza Ele te dará condições, Ele te orientará, Ele encherá, Ele te dará a unção para que tu sejas um pregador da palavra. E vale a pena ressaltar, irmãos, que os pregadores da palavra não são unicamente aqueles que estão nos púlpitos das igrejas. Não apenas aqueles que estão no altar, mas são aqueles que vivem o dia a dia, que estão no seu trabalho, no meio da sua família. E ali eles testemunham de Cristo, eles falam do amor de Cristo Jesus. A pregação da palavra não restringe-se à igreja, mas o nosso campo é o mundo, não as quatro paredes de uma igreja. Tenhamos isso em mente. O Senhor nos chamou para pregar o evangelho a todos, e nem todos estão dentro das igrejas, mas sim lá fora, necessitados de ouvir a palavra, necessitados de uma palavra forte, de uma palavra fervorosa, de uma palavra na qual expressamos que amamos o Senhor, que temos prazer no Senhor. Vale ressaltar, irmãos, que não adianta nada eu querer falar de Cristo Jesus se não há no meu coração ardor por Cristo, fervor por Cristo. Se eu vou falar de Cristo com temor, com vergonha, se eu não tenho palavras para testemunhar de Cristo, como posso afirmar que amo a Jesus se eu não sei nada dele falar? Quando eu amo alguém, eu tenho comunhão com esse alguém, e eu sei quais são as qualidades, as características daquela pessoa, e certamente, no mínimo, falarei que Cristo é amor, que Cristo veio para salvar, que veio para restaurar, que Cristo veio para mudar a vida das pessoas. Amados, o nosso campo missionário muitas vezes é o teu trabalho, a tua roda de amigos, a tua família, a família. Quantas pessoas têm pais que não são servos do Senhor, mas eles nunca ouviram da sua boca que Jesus os ama e que eles precisam de um compromisso verdadeiro com o Senhor. Quantas pessoas trabalham, têm acesso aos seus patrões, conversam de futebol, conversam de política, conversam de todas as coisas, até coisas ruins, coisas que não deviam estar na boca do crente, mas não tem palavras para falar que Jesus o ama, que Jesus precisa entrar no coração. Irmãos, nós não podemos ser tímidos na nossa fé. Não podemos ser tímidos na nossa fé, mas é preciso
falarmos do amor do Senhor a todos que estão diante de nós. E quando nós não temos essa condição, oremos e peçamos ao Senhor por eles. Clamemos ao Todo-Poderoso para que faça uma obra no coração do seu patrão, dos seus pais, dos seus familiares, dos seus amigos. Temos que orar, irmãos. Temos que orar e pedir para que o Espírito Santo trabalhe estas vidas. E nem isto fazemos. Nós queremos ir para os céus e que a família vá conosco, mas nem orar pelos nossos familiares oramos. Não é assim? É, amados. E eu falo isso de experiência própria. Eu esqueço de orar pelo ramo da minha família que não conhece o Senhor. E quantos não conhecem a Deus? Só que eu esqueço disso. E é bom que nós tenhamos uma lista de oração, na qual esteja ali nossos patrões, familiares, amigos, pessoas próximas, autoridades do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Para que o Senhor tenha misericórdia e fale a estes corações. Essa responsabilidade é minha, é tua. Essa responsabilidade são dos pescadores de homens. E todos nós somos pescadores de homens. Amém? Segundo ponto, viva uma vida cristã consistente diante dessas pessoas. Em outras palavras, que haja testemunho. Que haja testemunho. Muitos são crentes, são servos do Senhor dentro da igreja. Dentro da igreja, fogo puro, cheio da unção, cheio de dons, falam línguas, enfim, fazem tudo. Mas quando saem da porta da igreja, não são reconhecidos como servos do Senhor pelo patrão, não são reconhecidos como servos pela família, os amigos não sabem que ele é servo, a sociedade não o reconhece como servo. Nós, como cristãos, precisamos ter um testemunho consistente, uma vida verdadeira. Haja vista que nós somos a luz do mundo. Oh, glórias! Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, disse Jesus: vós sois a luz do mundo. Quem é esse vós? Nós, os pescadores de homens. Nós somos o que, igreja? Luz deste mundo. Mas é incrível, amados, porque muitas vezes a nossa luz, ela está semi-apagada, ou nem existe. Estamos economizando energia. Tem crente que gosta de economizar energia e apaga a sua luz. Apaga a sua luz. Mas o Senhor não mandou crente, servo de Deus, pescadores de homens, economizar energia. O Senhor diz que precisamos estar com a nossa luz acesa. Ouça, assim resplandeça a vossa luz. Para resplandecer, preciso que esteja acesa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Para que tu sejas pescador de homem, é necessário que haja uma vida de testemunho verdadeiro. E isto leva-nos, irmãos, a vivermos uma fé íntegra, uma fé autêntica, uma fé na qual o Senhor é o centro. A nossa vida precisa ser totalmente voltada para Cristo, só para o Senhor. E tal como Ele, amar o próximo. E se nós amamos o próximo, vamos oferecer o melhor. E o melhor é Jesus. Não há nada melhor do que Cristo Jesus. Não há nada melhor do que Cristo Jesus. E é certo, irmãos, que uma vida de testemunho é aquela irretocável, aquela intocável, aquela que ninguém tem nada de mal para falar. Pode até falar mal de você, mas por calúnia, por difamação, mas não porque você deu motivo. O servo de Deus, o pescador de homens, ele é o melhor funcionário, ele é o melhor cidadão, ele é o melhor pagador, ele é o melhor em todas as áreas, ele é o melhor.
Porque a Bíblia diz que nós não fazemos para homens, mas fazemos para Deus. Se fazemos para Deus, Deus não aceita as coisas pela metade. Deus só aceita o melhor. E é por isso que precisamos fazer o melhor em todas as áreas. O servo de Deus, o crente, ele precisa fazer o melhor. E fazer o melhor é buscar o Senhor, é ler a palavra, é ter uma vida de oração, uma vida de jejum e uma vida de pescadores de homens. Esta é a verdade do Senhor. É necessário uma vida consistente. O que é algo consistente? Algo palpável, algo verdadeiro, algo real. Não uma esponja que você aperta e ela some na mão, mas como se fosse isso aqui, que você aperta, mas não some na tua mão. Você pode apertar, você não consegue fazer ela sumir na sua mão. É consistente, ela tem consistência. A vida do servo de Deus é dessa forma. Mesmo que ele viva nesse mundo, mas ele tem o testemunho para dar. A sua existência é real, é verdadeira. Amém, amados? Número 3. Construa pontes que alcance os outros. Os pescadores de homens são construtores de pontes, de ligações, de oportunidades. Ele busca oportunidade para influenciar aqueles que o cercam. Influenciar com a palavra do Senhor. Influenciar com aquilo que é lá do alto. Nós não influenciamos o nosso próximo fazendo-o pecar contra as nossas autoridades, difamando autoridades, tocando no próximo. Não. Nós influenciamos o nosso próximo quando falamos de Cristo Jesus e da necessidade de uma vida aos pés do Senhor. É preciso testemunharmos do Senhor de uma forma real, de uma forma verdadeira. É por isso, irmãos, que devemos construir pontes. Pontes liga uma margem a outra margem. E essa ligação de uma margem a outra é exatamente o meio, a forma que você tem para alcançar o teu amigo, o teu próximo, com a palavra de Cristo Jesus. Tu tens que aproveitar as oportunidades para falar do Senhor. Usar os meios que você tem para testemunhar de Cristo, para testemunhar do Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é magnífico, irmãos. Quando Cristo Jesus conheceu Zaqueu, Zaqueu estava na árvore. Qual foi a ponte que Cristo fez? Desça, Zaqueu. Hoje estarei com você na sua casa. Cearei contigo. Foi o caminho, foi a ponte, a ligação que o Senhor usou para entrar na casa de Zaqueu. E quem estava na casa de Zaqueu? Os crentes de plantão? Não. Quem estava na casa de Zaqueu? Os pecadores que o conhecia, que eram amigos dele. E estes foram alcançados com a palavra de Cristo Jesus. Esses foram alcançados, irmãos, foram alcançados. Nós temos que vigiar muito. Nós temos que vigiar, irmãos, para que o local onde nós estamos não nos envolva, mas que possamos envolver o local onde estamos. É o contrário, nós não podemos ser envolvidos, mas sim envolver aqueles que estão com a gente. E é comum sermos envolvidos. Envolvidos pelas conversas vãs, envolvidos pelas pornografias, envolvidos pelas piadas, envolvidos enfim, por toda sorte de conversa, por toda sorte de prática. No entanto, nós temos que envolver as pessoas com a palavra do Senhor. Mas para que você não seja um crente chato, o Espírito Santo precisa falar através de você. Caso contrário, tu serás entendido como um crente chato. Ou seja, a ponte, ela não resistiu, ela caiu. A ponte, ela precisa ser um canal de acesso. Na nossa roda de amigos, nós temos que ministrar a palavra,
mas sem que eles se cansem de nós e que a porta seja fechada. Mas para que você tenha essa sabedoria, saiba como agir, só o Espírito Santo para ministrar no teu coração. Não há uma fórmula, porque cada situação é uma situação, cada caso é um caso. Não há uma fórmula, mas você pode ser agradável como servo do Senhor, testemunhar de Cristo e ser bem quisto por aquelas pessoas que te ouvem. Eu sei que muitos acham que, por falar a verdade e as pessoas virarem as costas para nós estamos fazendo o correto. Não, não estamos. Nós não estamos aqui para criarmos isso. Nós estamos aqui para alcançarmos as pessoas com o amor de Cristo Jesus. Nós não vamos compactuar com as suas práticas. Nós não vamos vivenciar as suas práticas. No entanto, nós vamos inserir o amor do Senhor, mostrar o amor de Cristo Jesus para essas pessoas. E quando assim agimos, irmãos, seremos instrumentos úteis nas mãos do Mestre. O Senhor nos envolverá e grandes coisas fará através de nós. E vidas serão pescadas para a honra e para a glória do Mestre. Amém? O Senhor chamou-nos para sermos pescadores de homens. Quarto ponto, aprenda o Evangelho. Aprenda o Evangelho. Irmãos, como podemos falar da nossa fé se nós não conhecemos os fundamentos da nossa fé? Como podemos testemunhar de Cristo se nós não conhecemos a Cristo? Como podemos falar da palavra de Deus se eu conheço apenas João 3,16? Porque Deus amou ao mundo, etc, etc, etc. Como posso? Eu tenho que conhecer a Cristo. Eu tenho que conhecer o Evangelho. Eu tenho que ter a minha vida alicerçada na palavra para que dela possa falar. É certo que é impossível decorarmos a Bíblia. É impossível. É impossível decorarmos. No entanto, nós podemos trazer à mente alguns textos que são fundamentais para testemunhar da nossa fé em Cristo Jesus. Por exemplo, amados, Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é um texto que você cita e mostra que todos somos pecadores, que todos somos necessitados da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e que não há sobre a face da terra nenhum homem que esteja isento do pecado. Ainda, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse texto apresentamos qual a consequência da vida de pecado. Primeiro, todos somos pecadores. Segundo, a consequência da vida de pecado. Ainda, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nesse texto, nós afirmamos que o Senhor Jesus morreu para que nós possamos ser restaurados. Romanos 10, versículo 9. Vocês podem ver que estamos apenas dentro da carta de Paulo aos Romanos. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nesse texto, fica claro que é preciso confessarmos a Jesus como Senhor, como Salvador. Que é preciso confessarmos a Jesus. E se assim fizermos, com certeza teremos a salvação. Ainda no versículo 10 do capítulo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Textos claros, não é? Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Não o nome de outra entidade, de outro ser, mas o nome do
Senhor será salvo. 1 João capítulo 5, versículo 1, nos diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Oh, glórias! Os textos são claros, amados, apontando para Jesus, que é o nascido de Deus, e aquele que ama o que o gerou, ama também a Cristo, que foi gerado. 5:3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Eis, amados, alguns versículos que, se nós não tivermos na nossa mente, no nosso coração, apresentaremos a mensagem salvífica de Cristo Jesus. Apresentaremos a mensagem de salvação do Senhor, mas é preciso entender que não é apenas citando, mas necessário é vivenciar esses textos, vivermos esta palavra, porque o servo de Deus, o pescador de homens, estes vivem a palavra de Cristo Jesus. São observadores da mensagem de salvação. Aprender o Evangelho é uma necessidade. É certo que citamos aproximadamente 10 versículos, talvez nem tanto, mas nós podemos aprender muitos mais outros textos e na nossa mensagem citarmos essas palavras para que aqueles que nos ouvem não tenham dúvida da nossa fé, dos nossos princípios de servos do Senhor. Amém? 5º ponto. Observe aberturas para compartilhar uma palavra de Cristo. Observe as aberturas para compartilhar uma palavra de Cristo Jesus. Como eu disse anteriormente, amados, muitas vezes falamos de tudo. Até as oportunidades surgem, mas nós não falamos de Cristo. Nós vemos no nosso dia a dia a brevidade da vida. Hoje estamos vivos, amanhã mortos. Quantas pessoas morrem que nós conhecemos e morrem repentinamente? São momentos nos quais poderíamos aproveitar para falarmos da necessidade de Cristo, para testemunharmos do Senhor, da necessidade de uma vida aos pés do Eterno. E nós falamos, conversamos, lamentamos pela morte de amigos, de pessoas próximas, de pessoas conhecidas, mas a nossa boca está fechada muitas vezes para falarmos que Cristo Jesus é tudo. O que adianta viver toda uma vida? O que adianta viver 50 anos, 60 anos, 70 e morrer sem Cristo? O que adianta ganhar todo mundo e perder a alma? E nós, amados, perdemos as oportunidades para abrirmos a boca e testemunharmos de Cristo Jesus. Nós não podemos perder as oportunidades. Nós não podemos. Temos que aproveitar a cada instante para que afirmemos a necessidade que o homem tem de Cristo Jesus na sua vida. Nós temos que aproveitar a oportunidade e testemunharmos e afirmarmos que somos necessitados de Cristo, porque a vida passa como a palha, passa rápido demais, extremamente rápido. Só que nós não sabemos aproveitar as oportunidades, não sabemos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, está escrito: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É necessário, cada servo de Deus tem que ter na ponta da língua essa resposta. É preciso que ela esteja na nossa boca, para que as pessoas saibam que nós não estamos soltos sobre a face do planeta, mas que estamos aqui numa missão, e a missão é testemunhar de Cristo como Senhor e Salvador, consequentemente,
somos pescadores de homens. Essa é uma missão de cada um de nós, é uma missão. E muitas vezes, amados, mais uma vez, quando nós estamos com amigos, nós falamos a respeito de tudo, mas nunca testemunhamos daquilo que Deus faz. Nunca testemunhamos. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e ela não é crente. Ela não é crente. E ela passou por uma fase difícil na vida, e ela falava: quem tirou-me da situação do meu mal foi Jesus. Foi Jesus. Amados, não serve a Cristo, mas ela reconhece que a libertação que houve na vida dela foi de Jesus. Quantas libertações que nós temos na nossa vida e nós atribuímos, talvez, ao mover deste mundo, as coisas naturais. Eu estava assim, mas eu fiquei bom porque eu tomei o remédio tal. Quando na verdade foi Jesus que operou, foi Jesus que agiu. Quantas vezes nós não damos glórias ao Senhor por aquilo que Ele faz na nossa vida, mas damos glória ao homem, às situações, ao meio no qual nós estamos. Quando deveríamos entender que é Jesus que trabalha primeiro em nosso coração, que é Jesus que cuida primeiro de nós, que é Jesus que faz tudo em nós. E nós temos que aprender, amados, a testemunhar do Senhor. Não termos vergonha de falarmos: eu era assim, mas Jesus consertou-me. A minha família era desta forma, mas Jesus restaurou. Eu vivia desta forma, mas Jesus mudou a minha vida. Nós não podemos ter vergonha de testemunhar de Cristo. Nós somos pescadores de homens. E em todas as situações, temos que voltar para Cristo a honra e a glória, para que aqueles que andam conosco vejam que Jesus está entronizado no nosso coração, que Jesus está no centro da nossa vida. Irmãos, raramente nós vemos o servo de Deus dando honras e glórias ao Senhor por aquilo que acontece na sua vida. Se ele é bem sucedido na sua caminhada, ele olha para si ou diz que foi a sua sabedoria, o seu jeito com o comércio, que o fez crescer. Mas ele não esquece que foi Deus que abriu as portas, mas ele esquece que foi Deus que abriu as portas da prosperidade. Se ele consegue fazer um bom negócio, ele esquece que foi Jesus que estava por trás, favorecendo-lhe, amarrando as trevas, o inimigo, para que houvesse sucesso. Esquece de falar que o sucesso que nós temos na nossa vida, em todos os aspectos, primeiro é Jesus que nos favorece. Se nós somos vencedores, foi porque Jesus nos deu a oportunidade de vencer. Temos que aprender a testemunhar, a compartilhar de Cristo a cada instante, a cada minuto. Irmãos, temos que aprender isto. Essa é uma falha nossa. Essa é uma falha um tanto quanto generalizada. E nesses últimos tempos, essa falha tem crescido, porque nós esquecemos de dar honras ao nosso Senhor e Salvador. Amém? Sexto ponto: se a oportunidade certa não vier naturalmente, crie. Se a oportunidade, se a porta de falar do amor de Cristo não vier, não surgir naturalmente no meio da conversa, crie uma oportunidade, crie. Permita que o Espírito Santo coloque palavras e atitudes na tua boca para que você possa virar a conversa para Jesus. Usar um ponto para mostrar a glória do Senhor Jesus. Usar uma palavra que foi falada para testemunhar daquilo que Deus faz na tua vida. Nós temos que ser hábeis. É preciso que haja essa sabedoria que é dada pelo Espírito, para que possamos sempre falar de Cristo
E é evidente, convidar pessoas para que venham à igreja. Convidar pessoas. Nós precisamos convidar pessoas. A necessidade de convidar pessoas. A necessidade, amados. Se nós não chamamos alguém para vir à igreja, como elas virão? Como elas virão? Nós temos que trazer pessoas para ouvir a palavra, para que sejam abençoadas, para que recebam a oração do poder, a oração da restauração, a oração da cura. Mas como receberão se nós não as convidamos? Nós temos que criar oportunidades para que em todas as coisas chamemos a atenção para o senhorio de Cristo, para a presença do Senhor Jesus. Amém? Nós somos pescadores de homens. Nunca esqueça disso. 7º ponto. Deixe os resultados com Deus. Deixe os resultados com Deus. Nós somos aqueles que plantam, mas quem faz a semente germinar é o Senhor. Quem dá a vida é o Senhor. Nós não podemos nos preocupar com resultados. Nos preocupemos em fazer aquilo que está ao nosso alcance. Muitas vezes nós estamos preocupados com resultados. Ah, pastor, mas eu chamei fulano de tal, eu falei do amor de Cristo Jesus, e ela nem quis ouvir, mas eu falei. Amém. Fez a tua parte. É isso que o Senhor quer. Porque quem vai trabalhar o coração é o Espírito Santo de Deus. Mas para que o Espírito de Deus trabalhe, é necessário que alguém ouça. E esse fazer as pessoas ouvir é a nossa parte. Quando você fala, elas ouvem. Se vão ou não aceitar Jesus, essa parte não é nossa. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que convence o homem de pecado. É o Espírito Santo que trabalha o coração dos homens. Mas é o Espírito Santo também que nos envia a falar do amor de Deus. Queridos, nós temos que nos colocar à disposição do Senhor. Não perdermos as oportunidades. Muitas vezes você acha que não tem muita coisa para falar. Mas não são as muitas palavras, mas sim o muito agir de Deus na tua vida. É diferente. Talvez meia dúzia de palavras sejam suficiente para que as pessoas sejam tocadas pelo poder de Deus, pela graça do Senhor. Nós não precisamos citar um livro. Nós não precisamos fazer uma carta de 500 folhas. Mas precisamos estar com o coração cheio do poder, para que as poucas palavras que o Espírito colocar na nossa boca saiam quentes, saiam com fervor, e que alcance aquele que nos escuta. Esta é a verdade do Senhor, irmãos. É assim que Deus quer que nós vivamos, como homens cheios do Espírito, usado por Ele em todas as áreas. E se nós agirmos assim, terás experiências grandiosas com o Senhor. Terás uma vida de testemunho, uma vida poderosa. E o Senhor te reconhecerá como pescadores de homens. Amém, amados? O Senhor disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Para que isso aconteça, irmãos, temos uma responsabilidade, a responsabilidade de testemunhar de Cristo. A nossa vida, ela tem que ser consistente, palpável, real, verdadeira com o Senhor. Nós temos que construir pontes, caminhos para alcançarmos as pessoas e aprendermos o Evangelho, trazermos o Evangelho dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. E ainda, aproveite as oportunidades para testemunhar do poder e da glória do Senhor. E se essas oportunidades não surgirem, faça-as surgir.
Crie oportunidades. Crie oportunidades. E ainda, o que importa é testemunhar do poder da glória do Senhor. Os resultados, estes, é o Espírito Santo que faz vir à existência. Plante a semente, e o Espírito de Deus as fará germinar. Amém? Plante a semente. Mas se nós não plantarmos a semente, como o Espírito Santo fará germinar? Nosso dever como servos do Senhor é levar a nossa fé, para que outros vejam que estamos no caminho, e o caminho é Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Senhor. Amém, igreja? Sejamos pescadores de homens no nosso dia a dia. Vamos orar? Deus de amor, nós te louvamos por esta palavra e quero clamar, meu Deus, que tu venhas plantar cada dia mais no nosso coração o entendimento da tua vontade, Senhor. Que possamos compreender aquilo que tu queres e que a nossa vida, Senhor, seja exclusivamente para a tua honra e para a tua glória em todas as áreas. Que sejamos pescadores de homens, pessoas que testemunhem do teu poder, para que assim, Senhor, o teu santo e bendito evangelho alcance, que a palavra de salvação alcance as pessoas e que haja restauração para a tua honra e para a tua glória. Senhor, abençoe cada um desses que estão ouvindo esta palavra, para que haja um despertamento e que teu nome seja honrado e que teu nome seja glorificado. É isso que eu declaro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem número 751.